vamos continuar de onde a gente parou, que são os anticoagulantes, que é a segunda classe de medicamentos. Os anticoagulantes, eles vão impedir a ativação da cascata de coagulação, né, que a gente já viu na aula passada, que pode ser ativada pela via extrínseca, pela via intrínseca. Elas ativam de maneira conjunta e elas se interrelacionam, elas dependem uma da outra para promover a formação da malha de fibrina e, consequentemente, formação do coágulo. Essas fases, elas são uma potencializadora da outra, né? É uma reação em cascata. E os medicamentos que agem inibindo a cascata de coagulação, principalmente os inibidores de trombina, eles agem inibindo vários fatores da coagulação e interrompendo a formação da cascata e, consequentemente, a formação da malha de fibrina. Nessa classe, nós temos os inibidores indiretos da trombina e os inibidores diretos da trombina. A estratégia anticoagulante, ela serve como medida para bloquear a fase inicial da ativação da cascata. Ela vai bloquear a geração de trombina através da redução da fase de propagação. A redução da formação de trombina também através da inibição da própria trombina, ou da redução da formação de fibrina através da inibição da trombina, porque a trombina é uma enzima que, uma vez ativa, ela promove a transformação de fibrinogênio em malha de fibrina. Esses medicamentos da classe dos anticoagulantes, eles são utilizados no manejo de indivíduos que apresentam síndromes coronarianas, durante intervenções coronarianas, durante cirurgias percutâneas, para anticoagulação de forma profilática, né, que é preventiva, e também a anticoagulação terapêutica, para evitar a formação de trombos. Uma das classes de anticoagulantes são os antagonistas da vitamina K. Foram descobertos no ano de 1924, através do estudo de uma planta chamada de trevo doce, que causava hemorragia do gado nos Estados Unidos. Então, o animal ele comia esse vegetal e tinha um processo hemorrágico. Ao estudar essa planta, se descobriu a bixidroxicumarina de cumarol. Em 1948, foi isolado um composto a partir dessa planta, a varfarina, e ela inicialmente, essa substância foi comercializada como raticida, uma substância que gera morte do roedor através da ingestão, causando uma hemorragia disseminada. A varfarina é o mais utilizado dessa classe e tem como nome comercial o Meraven e outros nomes comerciais. Então, os antagonistas da vitamina K, eles vão bloquear a utilização da vitamina K pelo fígado e, consequentemente, vão diminuir ou impedir a formação dos fatores da cascata de coagulação que são vitamina K dependentes, como o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10. E os cofatores de proteína C e S. Todas essas proteínas são sintetizadas no fígado na dependência de vitamina K. Então, hoje nós temos vários derivados dessa substância, como a hidroxicumarina, que é comercializado como princípio ativo de varfarina, de cumarol e acenocumarol, né? São todos derivados da hidroxicumarina. Aí nós temos a molécula do dicumarol e da varfarina sódica, que é um sal derivado da varfarina. E também os antagonistas da vitamina K derivados do indano 1,3-diona, como a fenindiona, a didenadiona e a nisindiona. Aí nós temos a fenindiona e a fitonadiona.
que é a vitamina K. Então, a vitamina K1, né, ela é muito parecida com algumas estruturas com os derivados do indano 3-diona. Todos eles são medicamentos antagonistas da vitamina K. E esses medicamentos, eles bloqueiam a gama-carboxilação dos variados fatores derivados da vitamina K, como os fatores 2, 7, 9 e 10, bem como as proteínas anticoagulantes endógenas, C e S. E ao bloquear essa gama-carboxilação, elas vão promover a formação de moléculas incompletas que não têm efeito biológico na coagulação. Então, nós temos, por exemplo, aí a varfarina, que bloqueia essa gama-carboxilação da protrombina, que impede, então, a formação de uma protrombina ativa. E os demais fatores que são utilizados nessa gama-carboxilação dependente de vitamina K. Então, a varfarina, ela também vai bloquear o uso dessa vitamina K pelo fígado para produzir essas moléculas bioativas. Então, a varfarina, ela é utilizada de modo oral e o mecanismo de ação é a inibição competitiva do componente 1 da varfarina epoxirredutase, que é a enzima que utiliza a vitamina K para fazer a gama-carboxilação. Ela vai inibir a gama-carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico de fatores da coagulação. E quais são essas proteínas dependentes de vitamina K? Como a gente já falou, são os fatores 2, 7, 9 e 10. E aí nós temos um medicamento com o nome comercial de Meravem, que tem como princípio ativo a varfarina sódica. Esse medicamento, a administração é via oral e é absorvido 100%. A dose calculada para o paciente, ela vai ser baseada no tempo de protrombina, que avalia a via extrínseca. Então, o paciente, ele não pode simplesmente chegar e tomar esse medicamento. O médico precisa primeiro avaliar o mecanismo de coagulação dele, avaliando principalmente o tempo de protrombina, que é um exame que avalia o funcionamento da via extrínseca. Essa varfarina tem uma meia-vida plasmática longa de 36 horas, um dia e meio. E ela promove ligação importante com proteínas plasmáticas. Ela é transportada com proteínas plasmáticas. Cerca de 99% da varfarina sanguínea está ligada à proteína plasmática. A interação medicamentosa gera uma grande variação na resposta. Isso são dois tópicos que vão influenciar na eficácia desse medicamento. Essa varfarina pode interagir com outros medicamentos e o próprio paciente ele pode ter uma variabilidade na resposta de acordo com alguns parâmetros biológicos. O paciente que apresenta depressão de síntese proteica vai ter uma alteração na ligação de proteínas plasmáticas com a varfarina. Quais são os efeitos adversos produzidos pela utilização da varfarina? Hemorragia é o principal efeito. Ele é contraindicado na gravidez, porque pode gerar um risco aumentado de aborto e anomalias fetais, principalmente no sistema nervoso central. Esse medicamento tem uma baixa margem de segurança, ou seja, o intervalo entre dose terapêutica e dose tóxica é muito curto. É necessário, então, testes sanguíneos para monitorização e também o cálculo da dose adequada para os efeitos biológicos. E em caso de intoxicações, o antídoto utilizado é a vitamina K injetável. Então, a varfarina ela pode ter o seu efeito estimulado, potencializado ou atenuado. A varfarina pode gerar uma intoxicação aguda por álcool ou por amiodarona, fluconazol, metronidazol ou sulfamethoxazol com trimetopima. Essas substâncias vão inibir a biotransformação da varfarina,
vão aumentar a biodisponibilidade da varfarina e potencializar o efeito anticoagulante da varfarina. O uso também de ácido acetilsalicílico, que gera a inibição da agregação plaquetária, também vai potencializar o efeito anticoagulante da varfarina. Já o uso crônico de álcool, uso de barbitúricos ou dicloxaciclina e rifampicina, antibióticos, eles vão estimular a biotransformação da varfarina e vão reduzir os efeitos biológicos anticoagulantes da varfarina. Aí nós temos uma tabela que mostra aí os medicamentos que vão diminuir o efeito anticoagulante da varfarina e os medicamentos que aumentam o efeito anticoagulante da varfarina. E o porquê que isso acontece. Já os inibidores indiretos, os anticoagulantes que são inibidores indiretos da vitamina K, são as heparinas não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, que é utilizado de forma parenteral. A estrutura da heparina são pentasacarídeos, são açúcares de 5 moléculas condensadas, como a declucosamina, o ácido urônico, e eles se ligam à superfície das células endoteliais e impedem a coagulação intravascular. Aí nós temos a estrutura básica da heparina. Existe também outra classe chamada de heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Aí nós temos como exemplo o clexane e as heparinas sódicas. Então, a diferença das heparinas vai ser o seu peso, né? Nós temos, por exemplo, o Fundaparinux, que tem um peso de 2.000 a 10.000 Daltons, as heparinas de baixo peso molecular, que tem tamanho de 2.000 a 10.000, as heparinas ultrafracionadas, que tem um tamanho de 5.000 a 30.000, e as heparinas de alto peso molecular. A heparina não fracionada, ela é obtida de tecidos animais, como o pulmão bovino e da mucosa intestinal suína. Tem um peso molecular que varia de 5 a 30.000 kilodaltons e o uso é injetável. E para calcular a concentração, a dose administrada, é necessário analisar alguns exames da coagulação do paciente, como o tempo de tromboplastina parcialmente ativada e o tempo de coagulação. Uma infusão prolongada reduz a atividade de trombina e ela não bloqueia efetivamente a trombina ligada ao trombo. Então, ela não tem um efeito fibrinolítico, ele vai ter apenas um efeito antitrombina. Como nome comercial da heparina não fracionada, nós temos o Actiparin, Hemofol, Heparin, Disotron, Epitar, que são utilizados intramuscular. E o uso subcutâneo, Liquemine, Actiparin, Hemofol, Heparin e Disotron. Um dos mais utilizados é o Hemofol. A heparina de baixo peso molecular são preparadas a partir da heparina não fracionada, obtida por despolarização. Elas podem também sofrer fragmentação, dando origem a heparinas de menor peso molecular, como a enoxaparina e a dalteparina. Ou podem também ser produzidos pentasacarídeos sintéticos, como o Fondaparinux. O peso molecular dessas substâncias, das fragmentadas e das fracionadas, variam entre 1.000 e 5.000 Daltons. Essas heparinas de baixo peso molecular pode ser utilizada na prevenção de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e nas complicações isquêmicas associadas à angina estável e na insuficiência aguda do miocárdio.
Nome comercial dessas heparinas de baixo peso molecular, nós temos o Clexane, Versa, Enoxalol, Cutinox, Endocris e o Epitron. O que é que a heparina não fracionada faz? Qual o mecanismo de ação? Então, a heparina não fracionada, ela vai interagir com a antitrombina. E com a interação da antitrombina com a heparina de baixo peso molecular, facilita a ligação com o fator 10. Então, a antitrombina ligada à heparina de baixo peso molecular tem um efeito potencializado para inibir o fator 10. E também, essa antitrombina ligada à heparina, ela tem um efeito potencializador também na inibição da trombina, formando esse complexo trombina, antitrombina e trombina, antitrombina fator 10. Então, a inibição dessas duas substâncias que são importantes na cascata de coagulação inibem o efeito coagulante da trombina. Já as heparinas de baixo peso molecular, elas também sofrem associação com a antitrombina, potencializando o efeito da antitrombina, que se liga ao fator 10. Como efeito adverso, efeito colateral, na verdade, das intoxicações, o paciente pode ter um efeito rebote contrário, como sangramento ou ativação do mecanismo de hipersensibilidade e também redução dos níveis de plaqueta no sangue. Aí, novamente, os mecanismos de ação. Então, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, o Fundaparinux e os anticoagulantes orais. Os anticoagulantes orais, eles atuam inibindo o fator 10, como, por exemplo, a rivaroxabana e a pixabana, inibem, então, o fator 10, que é a proteína que liga a via intrínseca e extrínseca à via comum. Além do mais, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, os inibidores diretos da trombina parenterais e orais inibem a trombina. Então, a heparina de baixo peso molecular e a não fracionada, elas têm efeito duplo, inibindo tanto a trombina quanto o fator 10. Aí uma tabelinha só para resumir o que a gente acabou de falar. E as características farmacológicas da heparina. Normal e a heparina de baixo peso molecular. Então, a heparina e a heparina de baixo peso molecular são, na maior parte, confinadas no sistema vascular. A heparina é parcialmente degradada e aparece na urina, e a heparina, que é usada de forma intravascular, subcutânea profunda e subcutânea, também são eliminadas via urinária. Então, durante o processo de anticoagulação, são utilizados testes laboratoriais para avaliar o processo de coagulação sanguínea e evitar efeitos colaterais, como sangramento ou não efetividade na anticoagulação. Então, se faz os testes de tempo de coagulação, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de coagulação, tempo de trombina, além de testes específicos, como a atividade do antifator 10 e tempo de protrombina e também o índice de normalização. Então, a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular e os antagonistas da vitamina K são necessários fazer esses exames para avaliar o tratamento e acompanhar o paciente durante esse tratamento. Indivíduos Professor? que têm... Professor? Oi, alguma dúvida? Professor, o senhor só falou
do fator 10. E os 2, o 7 e o 9. Eles vão inibir também. Entendi. Entendeu? Entendi, professor. Vão inibir também o 2, 7 e 9. Então, os indivíduos que apresentam obesidade mórbida, gestação e insuficiência renal têm que tomar um cuidado especial, porque eles podem ter um efeito potencializado. Aí nós temos também os inibidores diretos da trombina, como a rivaroxabana, que é o xarelto da Bayer, que é um inibidor direto da trombina, utilizado como anticoagulante oral. Então, ele inibe de forma direta o fator 10 ativado, inibe também o fator 10 ativo livre e tem uma atividade da protrombinase e fator 10 associado ao coágulo. Tem um tempo de meia-vida entre 5 e 9 horas, mas esse tempo pode estar bem mais elevado em idosos por conta da redução do metabolismo. O pico de concentração após a administração é em torno de 2 horas e meia a 4 horas após o início do tratamento. E a biodisponibilidade chega de 60% a 80%. A eliminação do medicamento é via biliar fecal, cerca de 28%, e renal, cerca de 66%. Aí nós temos como representante da classe o xarelto. E também tem o etexilato de dabigatrana, também tem um nome comercial de Pradaxa. É também um inibidor da trombina, de uso oral. Ela é uma prodroga, é um medicamento que, antes de passar pelo metabolismo hepático, não tem efeito farmacológico, mas ele é convertido numa droga ativa ao passar pelo metabolismo hepático. Tem uma meia-vida de 14 a 16 horas e a excreção é via renal. Ele foi aprovado relativamente recente, e é utilizado na prevenção primária da trombose venosa. E também, tromboembolia venosa, principalmente indivíduos que fizeram cirurgia de joelho e de quadril. As heparinas, como principalmente a de baixo peso molecular, também são utilizados no tratamento de trombose aguda. A varfarina e o inibidor de trombina são utilizados no tratamento de trombose crônica e o uso prolongado via oral. Também são usados na prevenção de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e trombose e embolização em pacientes com fibrilação atrial. Também em pacientes que apresentam trombose de válvulas cardíacas. Então, para fazer o uso da anticoagulação, os pacientes precisam passar por uma verificação para saber se é recomendável fazer anticoagulação ou não. Então, todos os pacientes com fibrilação auricular devem ser avaliados o risco e benefício da anticoagulação. Foram criados, então, 2 scores para anticoagulação, para saber se há recomendação ou não recomendação da anticoagulação. Um dos scores é chamado de SHAD-S2 e o outro, que é mais criterioso, é o SHA2-DS2-VASC. A gente já vai entender como é que é feito esse score. Eles são criados para avaliar contraindicações. Também tem um criado para avaliar contraindicações à anticoagulação, como o Hasbled. É outro score. Esses scores eles não servem para pacientes com doença valvar ou miocárdio não compactado, pois apresentam alto risco de evento tromboembólico e devem ser anticoagulados sempre. Mais para avaliar indivíduos com fibrilação auricular. Então, como é que é feito o score SHA-DS2?
O indivíduo que tem insuficiência cardíaca, que é o C, se ele apresentar, ele adquire 1 ponto. Se ele tem hipertensão, ele também vai pontuar mais 1. Se ele tiver uma idade acima de 75 anos ou igual a 75 anos, mais 1 ponto. Se ele apresenta diabetes mellitus, mais 1 ponto. Se ele tem arritmia ou acidente vascular encefálico prévio, 2 pontos. Então, o paciente que tem 0 pontos, ele tem baixo risco de eventos tromboembólicos, portanto, não necessita receber medicação antitrombótica. Agora, paciente que tem 1 ponto, ele tem um risco moderado e, portanto, pode ser tanto anticoagulado com varfarina ou antiagregado com AS. Não necessita fazer uma anticoagulação mais potente, como os inibidores de trombina. Agora, se o score SHAD-S2 for maior ou igual a 2, é indicado fazer a anticoagulação. O outro score é o SHA2-DS2-VASC. Aí nós temos mais critérios. Insuficiência cardíaca, pontua 1. Hipertensão, pontua 1. Idade acima ou igual a 75 anos, pontua 2. Diabetes mellitus, pontua 1. Acidente vascular cerebral prévio ou fibrilação, fibrilação intratrombótica, não lembro o que é esse AIT. Pontua 2 também. Doença vascular, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio prévio, doença arterial periférica ou placa aórtica, também pontua 1. Se o indivíduo tiver só uma idade entre 65 e 74, ele pontua 1. E se ele tiver o sexo feminino, pontua 1 ponto. Paciente com 2 ou mais pontos nesse score tem alto risco, portanto, devem ser anticoagulados, exceto se houver uma contraindicação. A gente já vai ver quais são os critérios de contraindicação. E o Hasbled é o score para contraindicação da anticoagulação. Se o paciente tem hipertensão arterial sistêmica, é 1 ponto. Alteração hepático-renal, 1 ponto. Acidente vascular cerebral, 1 ponto. Sangramento prévio, 1 ponto. Labilidade de índice internacional normalizado, que é um valor normalizado de TTPA, 1 ponto. Idade menor ou igual a 65 anos, 1 ponto. E se ele faz uso de drogas que interfiram na varfarina ou fazem uso de álcool, 1 ponto. Paciente que tem 3 ou mais pontos nesse score Hasbled, é necessário fazer pensar bem a respeito da anticoagulação. Então, os antiagregantes, como ácido acetilsalicílico, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, abeximab, tirofiban, epifibatide. E nós temos também a classe dos anticoagulantes, que é a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, bivalirudina, argatroban, lepirudina, fondaparinux e varfarina. São medicamentos anticoagulantes. Já os medicamentos fibrinolíticos são medicamentos que degradam o coágulo, né, pela ativação da plasmina. Então, como a gente viu na aula passada, o fator tecidual de ativador de plasminogênio, ele converte o plasminogênio em plasmina. E a plasmina, então, faz a degradação da malha de fibrina do coágulo, gerando a fibrinólise. Essa plasmina ela é rapidamente inibida pela alfa-2 antiplasmina. E o ativador tecidual de plasminogênio também é inibido pelo inibidor do ativador de plasminogênio 1 e 2. O plasminogênio, ele também pode ser potencializado por enzimas como a ateplase, streptokinase e uroquinase. Isso gera uma ativação da plasmina, que converte a fibrina em frutos da degradação da fibrina, ou seja, degrada a malha de fibrina
gerando a degradação do coágulo. Essas enzimas, algumas delas são produzidas pelo nosso corpo, como a uroquinase, que é produzida pelo sistema renal. E a streptoquinase é produzida por algumas bactérias, que podem gerar hemorragias. Esses medicamentos fibrinolíticos são utilizados no tratamento inicial de pacientes que sofreram oclusão vascular periférica, infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda, que são todos eventos que causam coagulação do sangue, além da embolia pulmonar. E aí esse medicamento ele pode ser injetado diretamente no local do coágulo para gerar a dissolução do coágulo. O efeito adverso da utilização desses fibrinolíticos é uma hemorragia, né? O uso demasiado de um fibrinolítico é causar hemorragia disseminada. Esses fibrinolíticos são contraindicados em pacientes com pericardite aguda, inflamação da camada externa do coração, indivíduos que apresentam hemorragia interna ativa, acidente vascular encefálico recente, que têm feridas profundas em processo de cicatrização, ou que apresentam câncer com metástase. Então, o paciente que é tratado, não tratado, ele pode apresentar coágulos em ferimentos e também coágulos, trombos que podem reduzir a passagem de sangue. O paciente que é tratado, ele vai ter uma redução do trombo que gera obstrução vascular, mas ele também pode apresentar retirada do tampão hemostático e reativar um sangramento que tinha sido estancado. Os 3 medicamentos mais utilizados é a alteplase, a streptoquinase e a uroquinase. Desses 3, a streptoquinase é altamente antigênica, porque ela é um antígeno bacteriano e ela gera uma ativação muito forte do sistema imune. Então, ela pode gerar uma ativação do sistema imunológico e gerar a sua rápida inativação. Desses 3, a streptoquinase tem uma baixa especificidade com a fibrina. A uroquinase e a alteplase se ligam mais especificamente. E desses 3, a streptoquinase e a uroquinase têm uma meia-vida maior. A alteplase tem uma vida muito mais curta. Então, esses medicamentos, como a gente já falou, eles potencializam a ativação do fibrinogênio, transformando ele em plasmina, ou plasminogênio transformando em plasmina. E aí essa plasmina ativa degrada a malha de fibrina, gerando efeito trombolítico. Então, trombos que são encontrados no interior de veias podem ser dissolvidos utilizando essas drogas, alteplase, streptoquinase e uroquinase. É utilizado no tratamento de tromboembolia pulmonar. O diagnóstico da tromboembolia pulmonar e estratificação com pacientes de risco. Paciente que tem hipotensão e pressão sistêmica menor que 90 ou insuficiência respiratória. Também é importante fazer o diagnóstico e estratificação de doenças como tromboembolia pulmonar em pacientes de risco médio. Pacientes que têm ausência de hipotensão ou choque, disfunção do ventrículo direito ou lesão miocárdica, quando apresenta troponina alta, que é um marcador bioquímico de lesão miocárdica. O paciente ele pode ser levado em consideração a trombólise, né? Ou seja, a utilização desses medicamentos. E um paciente que tem forte suspeita de tromboembolia pulmonar maciça e risco iminente de morte, ele pode se utilizar dos ativadores de plasminogênio tecidual em infusão rápida durante a ressuscitação. Então, se o paciente teve um episódio maciço, faz a administração por infusão de ativador de plasminogênio tecidual. Indivíduos que apresentam infarto agudo do miocárdio, que tiveram uma evolução em menos de 12 horas, ou seja, um infarto mais recente, se o paciente não tiver
disponibilidade de fazer uma intervenção coronariana percutânea, dentro de 90 minutos, deve ser feita, então, a administração de trombolíticos. Quais são as contraindicações, então, do uso desses medicamentos, dos fibrinolíticos, de forma absoluta? Que critérios o paciente pode apresentar e ele, de forma alguma, apresentando esse critério, ele vai fazer o uso de fibrinolíticos? Se o paciente tiver sangramento intracraniano prévio, então ele nunca vai utilizar medicamento fibrinolítico. Se o paciente teve um acidente vascular encefálico isquêmico nos últimos 3 meses, ele não vai usar fibrinolítico. Se ele tem um dano ou um câncer no sistema nervoso central, ele não vai utilizar fibrinolítico. Trauma significante na cabeça ou no rosto nos últimos 3 meses, ou se o paciente apresenta um sangramento ativo ou diátese hemorrágica, exceto se o paciente estiver menstruado, que é uma hemorragia que não é tão arriscada fazer o uso de fibrinolítico. Paciente que apresenta qualquer lesão vascular cerebral conhecida, ou se ele apresentar dissecção aguda da aorta ou discrasia sanguínea, ele vai ser contraindicado ao uso de fibrinolítico de forma absoluta. Ele não vai ser utilizado. Agora, quais são as contraindicações relativas que pode-se fazer ali um cálculo de risco e mesmo assim utilizar? Paciente que teve um acidente vascular encefálico isquêmico, né, existe uma diferença do acidente vascular encefálico isquêmico para o hemorrágico. O hemorrágico é quando se rompe um vaso e gera hemorragia. E o isquêmico é quando o vaso sanguíneo é obstruído por um coágulo. Então, a presença de acidente vascular encefálico isquêmico há mais de 3 meses, ou um paciente que tem doenças intracranianas não listadas nas contraindicações absolutas, pode fazer o uso de fibrinolíticos com ressalva. Mulheres gestantes ou pacientes que fazem uso de antagonista da vitamina K. Quanto maior o INR, maior o risco. Paciente que tenha sangramento interno recente, nas últimas 2 a 4 semanas. Ou paciente que passou por ressuscitação cardiopulmonar traumática e prolongada, ou que fez cirurgia de grande porte nas últimas 3 semanas. Pode ser pensado o tratamento com fibrinolítico. Paciente que tem hipertensão arterial sistêmica não controlada, como, por exemplo, pressão arterial sistólica acima de 180 ou pressão arterial diastólica acima de 110. O paciente que apresenta punções não compressíveis ou úlcera péptica ativa também pode utilizar fibrinolíticos com ressalva. E os fibrinolíticos? Nós temos primeiro a streptokinase, que ela é produzida, é uma enzima produzida por colônias de bactérias do gênero Streptococcus beta-hemolíticos, do grupo C. Ela forma complexo enzimaticamente ativo com plasminogênio, convertendo o plasminogênio não complexado em plasmina ativa. E aí, essa plasmina ativa vai hidrolisar a malha de fibrina e degradar o fibrinogênio, além dos fatores 5 e 7 da cascata. Mas com o advento de novos fármacos, a streptokinase raramente é usada em vários mercados do mundo e não mais está disponível em alguns. Então, a streptokinase ela gera um complexo com plasminogênio, e esse complexo plasminogênio-streptokinase ativa o plasminogênio em plasmina, e a plasmina, uma vez ativa, converte fibrina em produtos de degradação. Além do mais, esse complexo ele vai degradar, além de degradar o fibrinogênio, ele também vai degradar a fibrina. Quer dizer, além de degradar a fibrina, ele também vai degradar o fibrinogênio para evitar a produção de mais coágulo, mais malha de fibrina. Então, além de prevenir a formação de novos coágulos através da degradação do fibrinogênio, ela vai também degradar o coágulo já formado. Já a uroquinase é também uma enzima produzida
naturalmente pelos rins. Ela é isolada de culturas de células renais humanas e tem uma baixa antigenicidade, porque, por se tratar de um antígeno do próprio corpo, ela não vai ativar tanto o sistema imune. Ela gera uma hidrólise direta, a ligação arginina-valina do plasminogênio, gerando a ativação da plasmina. Ela é aprovada para uso na lise de êmbolos pulmonares, em indivíduos que têm tromboembolismo pulmonar. É utilizado no tratamento de insuficiência aguda do miocárdio, tromboembolismo arterial, trombose das artérias coronárias e trombose venosa profunda. E a uroquinase ela vem sendo superada por medicamentos mais recentes, que têm uma melhor relação risco-benefício. A alteplase, chamada de ativador de plasminogênio tecidual, é uma enzima serinoprotease, obtida de cultura de células de melanoma humano, um câncer. Atualmente, essa alteplase ela é produzida a partir da tecnologia de DNA recombinante, onde se retirou o gene do melanoma humano responsável pela produção da proteína, se inseriu em bactérias através de bacteriófagos, e aí se produziam bactérias geneticamente modificadas que produzem essa enzima humana alteplase. Essa alteplase tem uma baixa afinidade pelo plasminogênio livre no plasma, mas ativa rapidamente o plasminogênio que está ligado à fibrina, ou seja, ela é mais efetiva na inoculação direta no coágulo. Em doses baixas, essa alteplase é considerada seletiva para a fibrina, e ela é aprovada para o tratamento de insuficiência aguda do miocárdio, embolia pulmonar massiva e acidente vascular encefálico isquêmico agudo. Ela tem uma meia-vida muito curta, de 5 a 30 minutos, e por isso que o uso dela é feito da seguinte forma: se injeta logo 10% de tudo que vai ser injetado no paciente por via intravenosa, como bolos, que é uma dose de ataque, direto no trombo, e o restante do fármaco é administrado nos próximos 60 minutos. Os efeitos colaterais da utilização da alteplase é o surgimento de angioedema orolingual e o risco acrescido pela associação de inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então, o uso de inibidores da ECA pode potencializar o efeito adverso da alteplase na formação de angioedema orolingual. A reteplase é um derivado da alteplase, um derivado recombinante, que tem um tamanho menor, é uma proteína que tem um tamanho menor que a alteplase. E também a tenecteplase é um outro derivado da alteplase recombinante, só que ele tem uma meia-vida mais longa e maior afinidade pela fibrina do que a alteplase. Então, à medida que a ciência vai evoluindo, novos medicamentos, novas enzimas são produzidas com um efeito farmacológico melhor e também uma farmacocinética melhorada. A reteplase e a tenecteplase são aprovadas somente para o uso em pacientes com insuficiência aguda do miocárdio, embora a reteplase possa ser usada também de forma extrabula, ou seja, não indicada pelo fabricante, na trombose venosa profunda e na embolia pulmonar massiva. Tanto a reteplase quanto a tenecteplase possuem meias-vidas longas e podem ser administradas como bolos intravenoso. Então, resumindo, os medicamentos antiplaquetários, eles são utilizados para reverter uma adesão e uma ativação plaquetária ativa ou alterada. Indivíduos que têm uma adesão patológica ou uma ativação plaquetária anormal. Os antiagregantes são utilizados para impedir a ligação plaqueta-plaqueta através da ativação da integrina GP2B3A. Os anticoagulantes são utilizados para impedir a formação do coágulo
e por consequência da inativação da trombina e da fibrina. Os fibrinolíticos são utilizados para degradar a formação do coágulo, através da ativação da plasmina e gerando um processo de fibrinólise. E é isso, pessoal. Sei que a aula de hoje foi bem rápida, mas nós concluímos o nosso conteúdo da disciplina. Eu agradeço a oportunidade, a paciência